Olá a todos os meus queridos espectadores desse fantástico programa Kung Fu em Foco. E como sempre, trazendo para vocês convidados de grande garbo e elegância e fazendo sempre o meu olhar atento que o Luciano adora, não é isso, Lu? É isso mesmo, Felipe. Fanáticos do mundo do Kung Fu. Muitas crianças me ligam, me passam mensagens que não dormem à noite. As mães falam, pede para esse garoto não fazer mais isso. E a garotada vai fazer xixi na cama hoje de novo. Mas é isso aí, Felipe. Hoje nós temos aqui um convidado de extremo garbo e elegância, com muita história, muita passagem no Kung Fu aqui no Brasil, que vai ter bastante coisa para nos contar hoje. Histórias aí que eu não vou dar o spoiler que ele estava falando para nós aqui, que nós não conhecíamos e ele vai revelar para vocês, não é isso, Bruno? Isso é muita história para contar e hoje, né, um grande prazer, uma honra receber aqui o mestre Márcio Fogolin, discípulo do mestre Yu Chan, mestre em Wing Chun e presidente da Associação Fogolin. Mestre, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Feliz, acompanho o canal, né? Sou fã do canal, né? E gosto muito das entrevistas, né? É um prazer estar aqui. Muito obrigado aí pelo convite. Pessoal, e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que vai estar rolando por aqui. Como sempre, eu iniciando, a grande honra de iniciar as perguntas. Mestre, eu queria que o senhor comentasse, contasse um pouquinho para o pessoal sobre a sua trajetória no Wing Chun, seu estilo principal. Então, eu comecei em 1983, né? Treinando o karatê, né? E em 84, quando meu irmão começou na antiga União Nacional de Kung Fu, eu comecei com ele e só em 85 fui começar efetivamente na União Nacional de Kung Fu. Lá, como a grande maioria não sabe, mas tinha vários professores de Wing Chun, né? Mestre Ricardo Oriente, Emílio Gama, né? O finado Emílio Gama, né? Já morreu. Todos os alunos diretos do mestre Marco Natali, mas aos cuidados de Francisco José de Urbano, né? Mestre Francisco José de Urbano. E fiquei lá de 1985 até 1990. Quando, por intermédio de um amigo em comum, fui apresentado para um chinês e esse chinês apresentou eu para o meu mestre, o mestre Yushan, né? Ao qual eu fiquei com ele até o ano 2002, quando ele voltou para Taiwan, porque os negócios aqui estavam ruins, né? Ele voltou só para cuidar do negócio de Taiwan. Eu mantenho contato, fico com a família dele aqui no Brasil, né? Inclusive, eles estão localizados aqui na região do Paraíso, né? Entendeu? Tem um outro pessoal em Santos, então estou muito aqui em São Paulo, Santos, Brás, estou nesse caminho aí, né? E pratiquei com ele, né, nesse período, né? Em 2002 foi que eu comecei que ele foi embora e eu comecei a cuidar dessa parte aqui para ele, né? E só em 2012 que eu fui começar a dar aula. Continuei estudando, né? Me aperfeiçoando, inclusive estudando a história da arte marcial aqui, porque eu via muito o ponto, sabe, vago, né, no Brasil, né, principalmente quanto ao Wing Chun, né? Então eu fiquei todo esse tempo estudando muito, né? Tive contato, inclusive, com um entrevistado de vocês, que foi o Thomas Pinheiro, né? Cheguei a ter contato com ele nessa minha busca, né, de conhecer mais os outros Wing Chun, né, que tem por aqui, entendeu? Tive contato com o pessoal do Mestre Léo, inclusive sou amigo deles, né? Pessoal, né? Estou sempre lá no instituto deles, né? E tudo mais, né? Então, quer dizer, essa foi a minha trajetória, basicamente falando sobre o Wing Chun. Interessante, né? É uma trajetória bacana, você vê como a gente já está desfiando assim e trilhando o caminho assim do Wing Chun aqui no nosso programa, né? Você vê um entrevistado nosso que já teve contato com outros 2 entrevistados, treinou em mais de um mestre, mas eu queria perguntar como era o primórdio lá, treinar lá na academia onde era o Nataline, o Durbano, como é que era essa época assim para treinar? Como é que funcionava o Brasil naquela época em relação ao Kung Fu? Na realidade o Kung Fu, né, era muito tirado, né? Entendeu? Né? Se você falasse assim, eu pratico Kung Fu. Kung Fu é para mocinha, né?
Aí, mas se você falar, não, eu pratico o Wing Chun Tao Chuan, da União Nacional, aí os caras falam, opa, aí é diferente. Porque o Wing Chun de lá era muito porradeiro, né? Entendeu? Então, a gente ia... Então, o pessoal tinha respeito pelo Wing Chun do Natali, mas não tinha respeito pelo Kung Fu naquela época lá, né? E naquela época tinha muito desafio mesmo, né? Desafio de pessoal do Fukuntati vir desafiar, né? Na academia, entendeu? E a gente muito louco, muito ávido, ia lá para o lugar, lá para os confins lá da São João, nos becos, lutar com eles, entendeu? Muitas vezes saía nocauteado de lá, mas ia para lutar. Então, acontecia muito disso, né? Então, o Wing Chun do Natal é muito respeitado, embora, basicamente, com o tempo, a gente começou a ter dúvidas quanto aquele Wing Chun, né? Por isso que houve muita debandada, né? Entendeu? Teve 2 épocas de debandada no Natal, né? A primeira época foi quando o Francisco assumiu a presidência da União, né? E aqueles mais antigos, tudo saiu fora, né? Cada um foi treinar o seu. E depois a segunda debandada foi da minha época, porque tinha contato... Na primeira época foi por causa do Li Hongqi, tinha o mestre Li Hongqi, né? Que apareceu. E na minha época foi por causa da ligação de Gustavo Pinheiro e Thomas Pinheiro com Agostinho Fong, né? Então todo mundo está procurando um ritmo diferente, né? Para ver, né? Para comparar, né? Certas coisas que a gente não conseguia ter naquele 21 e no outro Ezinha que tinha. Então era muitas incertezas e muitas buscas, né? Entendeu? Naquela época lá, né? Era mais basicamente isso que acontecia, né? Nesse tempo com o 21, né? E a União, inclusive, o mestre Marco Natali foi um dos primeiros a fazer um campeonato no Brasil, aonde que ele provou, né, que o que ele ensinava era bom, porque a grande maioria dos alunos dele saiu vencedor no campeonato, né? Então, foi uma época boa, né? Basicamente isso, né? Naquela época, né? De 83 para 80, até, né? De 85 até 90, né? Inclusive, eu fui lutar. A minha última vez que eu tava na União foi em 1990, que recebemos um desafio do Fukuntati, nós fomos lutar na São João mesmo, né? Eu saí nocauteado de lá, mas tudo bem. Saí nocauteado de lá, mas tudo bem. Valeu a pena o teste, entendeu? E aí que fez eu buscar mais um 21 mesmo, né? Querer buscar, tem alguma coisa, né, que falha aí, né? Eu confiava muito no 21, né? Não desmerecendo o Fukuntati, né? Mas eu achava que o Kung Fu, o 21, ele teria que ser mais eficiente, vendo só esse lado, né? O lado de luta marcial, né? Que era a época que a gente era muito ligado a isso, né? Hoje em dia vemos o aspecto mais amplo, né? Mas nessa época era assim. Então foi isso que fez eu buscar ir atrás, né? De alguém que eu pudesse, né? Não pegar meu conhecimento para representar alguém, mas ir buscar realmente parar de ensinar, parar de, né, de fazer qualquer coisa, para simplesmente só praticar, né? É isso aí, foi a trajetória mais ou menos daquela época, né? Mestre, e complementando Olha, então, né, já entrando nessa questão do seu encontro com o seu mestre, eu queria que você falasse um pouco da história do seu mestre, Yu Chan, né? E como que você que encontrou com ele e tem desenvolvido um trabalho baseado, né, nos seus ensinamentos. então, eu praticava na União, né? Estava nessa procura, e um amigo comum meu que conhecia um chinês me apresentou esse chinês. E a gente falou, né? Esse chinês ele era, na realidade, filho do irmão do meu mestre, né? O irmão do meu mestre, ele era o quê? Ele era do exército chinês, de Whampoa, né? O exército de elite, criado por Yuan Shikai, né? Que prestava serviço para Chiang Kai-shek, né? E com o advento do comunismo, quando Mao Tse-tung ganhou a guerra, né? Chiang Kai-shek foi protegido pelos Estados Unidos, sendo levado para Taiwan, né? E como ele era de patente, ele foi levado para lá, né? Em Taiwan, ele se aposentou, o irmão do meu mestre,
e montou a metodologia dele, muito baseado no que aprendia no Exército. É tanto que esse filho dele, né, ele seguiu o pai, né, ele também entrou para o Exército, né, só que em Taiwan. Ele falava assim, ó, no Exército do meu pai, eu usava esgrima de baioneta, com luva de boxe, treinava-se um tipo de sandá e treinava karatê, né? Já no meu tempo, já não treinava mais karatê, mas treinava taekwondo. Inclusive nesse contato com ele, antes de ele apresentar para o tio dele, a gente praticava nunchaku, né? Ele ensinou o nunchaku, a moda coreana para a gente até, né? Esse sobrinho. E por causa do Wing Chun, ele apresentou a gente para o Wing Chun, né? Fomos apresentados ao Wing Chun, né? E começamos a treinar com o mestre Yu Shan. O mestre Yu Shan, ele vem aluno de Chen Kantian. Chen Kantian foi aluno de Loman Kan, né? Que é sobrinho de Piman, né? Que começou em 1950 lá em Hong Kong, né? O legal que o mestre Yu Shan, né, treinou com o irmão dele, só que ele foi tratado como ovelha negra da família, porque ele gostou do Wing Chun e ele foi para o Wing Chun, né? E o mestre Chen Kantian era um praticante, né, de Wing Chun, aluno de Ed Rocamin, mas que, quando foi para Taiwan e montou seu negócio lá, começou a treinar com o Loman Kan, né? Eu nunca nunca me interessei para saber se essa história toda era verdade. Eu fui saber da verdade dessa história, confirmar, até mesmo para mim, num encontro com o mestre Gordon Low, num jantar aqui em São Paulo, a convite do mestre Marcos Abreu, né? No qual o mestre Marcos Abreu, comentando de quem eu era, né, aluno, ele imediatamente ligou naquela mesma hora para o Loman Kan. E Loman Kan confirmou. Então, para mim também, né, uma coisa que eu nunca liguei para confirmar, foi confirmado nesse momento, né, do histórico do meu mestre, né, e vamos dizer assim, a veracidade da minha escola, né? E foi assim que foi aí a trajetória, né? Porque o meu mestre, ele tinha uma fábrica em Diadema, da onde eu morava. E ele tinha um depósito no braço. Então, o que acontece? Ele ficava no depósito no braço, né? Quando esse amigo nosso, que é o sobrinho dele, apresentou, nós fomos até o braço, e aí ele falou, tá bom, segunda a sexta, aqui tá a hora, ficamos mais de um ano aí fazendo isso aí, né? Para depois ele começar, sabe, aquela coisa mais de convivência mesmo, sabe? Tomar o café, jantar, almoçar. Mas aí nós ficamos lá, ia lá, treinava, muitas vezes nem lá ele estava. Nós íamos lá para treinar, ficávamos treinando, outras vezes só corrigia a gente, outras vezes ele nem corrigia, só olhava, ficava, outras vezes já começava a ensinar. E ele não gostava de ensinar mais que 2 vezes, passar para a gente. Depois você se vira para pegar, sabe? Tipo assim, né? Então era muito. Ele passava instrumental, ele passava a sequência de movimento, a primeira parte, e falava treina. Nós íamos treinar. Então era muito curioso, muito diferente a prática, né? E ele, como tinha comércio, ele não tinha intenção de ter aluno, nem abrir a escola, nem nada, não tinha intenção, né? E por isso que veio a minha ideia da Xiaohua. Porque não tem vamos dizer assim, uma continuidade, entendeu? Já que a grande maioria deles vinha de comércio. Chen Kantian, tem um outro aluno muito famoso do Chen Kantian, que é Chao Lautin, né? Inclusive tem um representante deles em Juiz de Fora, né? Chao Lautin talvez é o mais famoso aluno de Chen Kantian, né? Então, quer dizer, então tem outras ligações aqui no Brasil ainda, entendeu? Né? Quanto até mesmo ligado ou com parentesco para mim da minha escola, né? Em termos de mestre, né? E a minha ideia de criar a Xiaohua foi isso: ter uma continuidade, uma ligação e uma formação de mestres
né, para ter esse trabalho, igual o Shifu Bruno Baus está fazendo, o que vocês fazem, entendeu? E tudo mais, né? Por isso que e eu sempre fui também, embora eu busque esse outro lado, eu também eu não sou conhecido, a não ser pelos caras lá dos anos 80, entendeu? Porque eu fico muito aqui atrás, entendeu? Eu fico na minha, entendeu? Né? Então é por isso, entendeu? Né? E é essa a minha trajetória aí, mais ou menos, aí né, de vida no 21. Né? Muito legal, São 38 anos de prática. Tempo. Pessoal, recebendo aqui hoje mestre Márcio Fogolin. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações para estar por dentro de tudo que está acontecendo por aqui. E em off nós estávamos conversando, mestre, a respeito da quantidade de escolas de Wing Chun que tem no Brasil, né? Especificamente no Brasil hoje. O Wing Chun, indiscutivelmente, junto talvez com Tai Chi e Sandá, são os dois estilos que se expandiram mais rápido pelo Brasil, pelo menos nos últimos 10, 20 anos. Com esse monte de escola de Wing Chun que surgiu, eu vejo o Wing Chun um dos estilos que menos modificou a sua estrutura base, né? Trabalhando com os 3 catis de mão livre, com 2 catis de arma. Como é que é a interação entre as diferentes famílias de Wing Chun, os diferentes nichos, né, de Wing Chun aqui no Brasil? O pessoal se dá bem, tem as fofocas de família, as famílias brigam, como é que funciona isso? Esse tipo de pergunta é minha, viu? Então, no meu tempo tinha bastante rixa entre o Wing Chun, entendeu? Mas também tinha muita busca. A maioria, eu acho que não sabe, mas alunos, hoje, alunos de outros mestres, foram alunos, tudo começou com Natália, a grande maioria começou com Natália, né? Não sei se posso citar nomes aqui, né? Se não for problema, né? Depois você, entendeu? Mas assim, além do Francisco, Fernando Artung, Braulio Estevans, Thomas Pinheiro, Gustavo Pinheiro, Léo Mamura, tudo começou com Natália, né? Entendeu? Inclusive treinavam numa garagem na Borges Lagoa, né? E antes disso, lá na Rua Augusta, né? Inclusive, o próprio mestre de Seu Amaral foi aluno do Natália, né? Então, no Wing Chun tinha as supostas rixas, mas as pessoas ao mesmo tempo procuravam, né? Entendeu? Desses que eu citei, todos eles foram procurar Luiz Bonfá, do Rio de Janeiro, Thomas, Gustavo, foi tudo procurar e treinar com Lee Hong-ki, né? Léo Imamura, né? Isao Imamura, todos esses foram treinar com Lee Hong-ki. E depois cada um partiu, né? Com a ideia de representações, cada um partiu para uma representação internacional. Né? Lee Hong-ki foi com o Duca, né? O Léo com o Paulo Moyá, como todo mundo sabe, né? Gustavo já não representava mais o Agostini Fongo, o Thomas Pinheiro foi buscar o mestre Thomas O, né? Inclusive, o primeiro a ensinar o Wing Chun no Brasil foi Thomas O. Tá? Thomas O começou o Wing Chun no Brasil, né? Em Amparo e Serra Negra. Depois veio, em 70, aí veio o Marco Natali. Em 79 chegou Lee Hong-ki, mas ele começou com o Wing Chun em 81, mais ou menos, a ensinar o Wing Chun. Né? Foi que houve essa debandada, né? E depois aí cada um foi buscar o seu mais para fora. Inclusive o Francisco, né, foi treinar com o Chiu Kai-shou, né? Depois treinou com os alemães, aluno de Leontin, né? E agora tem a própria metodologia dele, né? Cada um. Mas esse foi a grande trajetória do Wing Chun aqui, né? E claro que sempre cada um falando que o seu Wing Chun é melhor que o outro. Mas se você olhar bem, todos têm a mesma ligação, né? Porque Thomas O é aluno de quem? De Greco Wong. Greco Wong é aluno de Moyá, entendeu? Acaba tendo a mesma ligação, né? Lee Hong-ki treinou com vários mestres na Atlética Wing Chun, né? Então acaba tendo uma certa ligação aí, né, com os outros que vieram aqui. Tem vários outros, né, ainda, né, de mestres, né? Por exemplo, Lee Hong-ki foi aluno de Ho Kan-min em Hong Kong. Ho Kan-min foi mestre de Agostini Fong. Também foi mestre em Kantian, que foi mestre do meu mestre, entendeu? Então,
Quer dizer, embora sejam visões diferentes, é o mesmo Wing Chun, né, na realidade. Na pergunta do Felipe, o que é interessante é que o Wing Chun, nós temos aquele currículo e seguimos aquele currículo. Que a grande diferença aqui é que o tradicional ele se renova, né, através do outro. Quer dizer, aquele currículo todo é para levar aquela pessoa a adquirir o seu Kung Fu. A partir daí, né, ele tem o seu Kung Fu que é dele, é aquilo que ele adquiriu através daquele método que foi ensinado através de uma metodologia, né? Só que o que ele vai ensinar? Ele vai usar a mesma padronização que é do Wing Chun, que é o mesmo método que levou ele a descobrir o seu próprio Kung Fu, porque o aluno dele descobre o seu Kung Fu também. Aí que há a renovação do próprio método, e não através do quê? Da experiência daquilo que aquela pessoa alcançou através dele, e não mudar ele, propriamente dito, né? Incluir ou tirar. Ele chegou num patamar que, se você tirar ou pôr, você vai, né, bagunçar ele, né? E não é isso que tem que ser. Ele chegou num patamar que você tem um segmento e, através dele, você alcança. Porque não trabalha com técnicas propriamente, só técnicas, ele trabalha com exercícios ou técnicos, vamos dizer assim, né, que leva o estudante, através de um exercício, a conhecer, a saber usar seu corpo, e que ali mostra várias possibilidades de uso daquele movimento, né? Então, dependendo da situação, ele vai usar o movimento de acordo com a situação, né? Falando marcialmente, né? Entendeu? Então, pode falar. Fazendo até um adendo, mestre, o que você está falando. Eu converso muito com alguns alunos meus, o Luciano fica doido com os meus adendos. Eu converso muito com alguns alunos meus faixas pretas, que já estão dando aula, tudo exatamente sobre isso. O currículo que nós temos, né, as técnicas em si, elas são apenas ferramentas. Como que você vai trabalhar isso, que é o que o senhor falou, de descobrir o seu Kung Fu, né? Ele não tem que dar aula exatamente como eu dou aula, como eu não dou aula exatamente como o meu mestre dá aula. Isso é uma progressão. Você faz adaptações aos alunos que você tem, ao seu conhecimento de mundo, à sua experiência de uma forma geral. E eu acho que é exatamente o que o senhor falou. Eu alcancei um Kung Fu através do método Wing Chun, do meu Kung Fu. Claro que as minhas ideias, elas não podem, quando eu vou passar, eu não posso pôr elas. Apesar, sempre ocorre, né, de você usar como exemplo, né? Mas o que diferencia é como eu vou enxergar meu aluno para passar para ele a mesma coisa, o mesmo currículo, de uma forma que ele consiga entender aquilo e alcançar o seu próprio, através dele mesmo, né? Eu sou só um direcionador. Então, às vezes, eu pego aquele mesmo currículo, daquela forma como trabalho para Ciclano, para Beltrano não vai funcionar. Então, eu, como mestre, tenho que saber como trabalhar para que ele compreenda melhor aquilo ali e consiga alcançar o seu Kung Fu através daquilo, né? Quer dizer, na verdade, estou usando o mesmo currículo, o mesmo método, mas usar ele de várias formas para que a pessoa possa alcançar o seu Kung Fu. E aí isso talvez o diferencial que, não só do Wing Chun, eu acredito que todo mundo que entendeu a arte marcial de uma forma mais ampla consegue fazer esse tipo de trabalho, e não pôr suas ideias. Se eu pôr minhas ideias, o meu corpo é diferente, o meu jeito é diferente, o cara vai ser um produto imitativo meu, então ele não vai ser ele mesmo. Ele simplesmente vai tentar sempre imitar, então ele nunca vai ser bom, na realidade. Marcialmente falando, e até mesmo em outros aspectos, né? Ele tem que tomar aquilo como uma forma que ele analisa, tal, e aí, né, expresse da melhor forma que ele entendeu. E esse entendimento ele pode sempre estar melhorando, sempre se ampliando, né? Hoje eu tenho um determinado entendimento, amanhã esse entendimento, pelo menos se supõe e se espera que ele vai ser maior, que vai ser melhor, né? Essa é a grande lógica aí da arte marcial, né? Isso que é interessante. E agora, olhei para o meu relógio e farei a pergunta da única pessoa desta entrevista que não prestou atenção ao convite e às indicações e não está usando preto, porque foi tudo combinado, e o único que não se prestou ao papel de usar uma camiseta preta, Shifu Bruno Barro. Como estamos no tempo? Então, vamos lá. Dá para fazer mais 2 perguntinhas. Vamos terminar esse ciclo.
Ah, então não será nosso colega? Que bom, quer dizer, não, nada disso. Então vamos lá. Mestre, como o senhor falou assim, tem muita história, muita questão técnica aí que o senhor está passando aí para a gente. Eu imagino qual seja até a pergunta derradeira de Chifu Bruno Barros, né? Estou, assim, ávido para saber qual é a questão dele, porque hoje ele terá a honra de fechar o programa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de você fora dos tatames. O que você curte? O que você... Dá uma dica para a garotada. O que tá bombando aí? O que o senhor faz aí nas suas horas vagas, assim, no seu hobby, no seu lazer? Eu, particularmente, gosto muito de jantar, sair com a minha família, minha esposa, minha filha, né? Entendeu? Com meu irmão, né? Que também é praticante, né? Entendeu? Inclusive, um irmão Marcel mais velho que eu, embora seja mais novo de idade, né? Biologicamente falando, ele é mais velho na arte marcial que eu, né? Então, é isso que eu gosto. Eu gosto muito de estar com a família, tá junto, passeando, ou curtindo, ou mesmo na casa, né, deles, né, e assim, conversando, né, é isso, né. Um cinema, quando tá no cinema, nós gostamos também, entendeu? Agora o cinema está parado, né, de novo, né, então, quer dizer, né, então, mas eu gosto muito disso. E filmes, né, na televisão, né, muito Netflix, né, de vez em quando, entendeu? Quando tem tempo, né, essas E coisas é o e que eu qual a mais gosto série da também. vez? A série da vez agora, eu estou assistindo O Arqueiro. O Arqueiro, a série da vez. Mas eu gosto muito de Lista Negra, Walking Dead, essas coisas eu gosto, acho muito legal. Mais um fã de Walking Dead aqui no programa, hein, gente? Isso ainda vai fazer história. Eu acho que todos nós começamos assim, fazendo Kung Fu com medo assim do mundo pós-apocalíptico, né? É, é interessante no tempo da União, assim, você falar de Walking Dead, né? Tinha o Play Center, né? O Play Center não tinha aqueles monstros, aqueles A monstros Noites lá. do Terror. É, isso. E nós, lá da União, tudo moleque, né? Treinavam em um porradeiro, né? E fomos nessa casa aí. Aí, quando aparecia aqueles caras para assustar, nós socamos eles. E teve que correr de lá e segurança vindo atrás da gente para pegar a gente, entendeu? Mas socamos todos eles lá dentro. De vez se assustar, nós esmurramos todos eles, entendeu? Essa época da União, cara, é bem louco mesmo o negócio. Saímos expulsos do Play Center lá, mano. Então tá comprovado aí o 21 contra o Apocalipse Zumbi, pelo jeito já passou no teste. Nesse item aí já passou. Já passou. Mestre, vê que a pergunta então derradeira é a minha, né? A honra de fazê-la. A minha dúvida é a Legal. seguinte: o senhor disse que tem essa questão do seu mestre, né, ter migrado para Taiwan, né? E eu queria saber se existe diferença entre o Wing Chun de Hong Kong e o Wing Chun de Taiwan, que foi desenvolvido por esses mestres que fizeram essa migração. O senhor consegue identificar alguma diferença? Não existe? Ó, o Wing Chun de Lomancan, né? Ele é muito famoso pela aplicabilidade dele, né? Como ele é funcional, né? Essa coisa de trabalhar a parte mais antiga e mais modernidade, né? Entendeu? Tanto que ele é convidado para muita palestra, né? Era convidado, né? Hoje em dia tá lá nas suas idades, não sei como que tá esse itinerário dele, né? Mas eu vejo uma coisa muito parecida, alguns formatos de treinamento que tem, por exemplo, o Lomancan, Susontin, que são os mais velhos, né, os mais antigos, né? Em termos de você pegar, por exemplo, uma parte do Taolu, né? Que nós já chamamos de Kunto em cantonês, né? E treinar só aquela parte, repetidas vezes, só ficar treinando aquilo lá. Então, Susontin fazia muito isso, Lomancan também, e o meu mestre, por causa de Chen Kantiun, que seguia essa ótica, fazia muito esse tipo de treinamento. Então, acho que isso tem muito a ver. Mas, no geral, o Wing Chun, por ter essa ótica de cada um descobrir o seu através dele, você vai olhar muita diferença, né, de posição entre eles, sabe? De posicionamento, assim,
de visão da coisa, né? De visão do exercício, né? Isso que faz a diferença. E por que essa? É porque é o patamar que aquela pessoa alcançou de entendimento daquele mesmo exercício. Por exemplo, Paxal, né? Paxal ele tem uma ideia, e essa ideia ela pode ser desenvolvida e entendida de uma forma mais ampla ou menos ampla, de acordo com cada mestre, né? Entendeu? Não que ele não possa vir alcançar, né? Mas isso ocorre, né? Basicamente é o que mostra assim as diferenças, né? Mas no geral, tirando fora essas outras linhagens que fala de Wing Chun, né? Que eu já eu não concordo e não chamo de linhagem, né? O Wing Chun tem uma especificidade, né? Ele é econômico. Algo que vem antes de Ip Man, né? Que todo mundo trata como Wing Chun, né? Mas era conhecido antes como Punho de Foshan, nem o Wing Chun era, né? O Wing Chun veio segundo as minhas pesquisas, ser chamado de Wing Chun em Hong Kong, né? Antes não tinha, né? Então não era esse nome, né? Então, quer dizer, tem aí uma controvérsia entre a história antiga, né, que fala de Wing Chun, né, para isso, né? Mas assim, aquilo que se mostra como Wing Chun, dependendo do que o movimento está fazendo, não é necessariamente o Wing Chun. Pode ser muito parecido, porque é do sul da China, posição, movimentação, mas não é o Wing Chun, porque o Wing Chun não é o movimento em si, mas o que está por trás dele, dentro de determinadas regras, determinados conceitos, é que indica que aquilo é Wing Chun ou não. Por exemplo, o karatê tem um movimento que faz isso aqui, de tirar. Poderíamos chamar de tansal, mas a ideia por trás, né, é outra. Então, não é tansal, porque tansal não é o nome só desse movimento, mas sim o que está por trás dele. Qual que é a ideia por trás dele, né? O princípio por trás dele. Aí então, o Wing Chun, no geral, muda de acordo com o entendimento desses conceitos, desses princípios, né? Que é natural. O que não é natural é eu querer passar minhas ideias para o outro, ao invés de usar o mesmo segmento para que ele, por si só, mesmo dispositivos, né? Para que ele, por si só, alcance o seu entendimento. Então, vai ter, no Wing Chun, pelo menos, vai ser essas diferenças, tá mais assim, né? Mostrada, né? Porque, diferente quando você tem um Wing Chun, qualquer outro estilo de Kung Fu de família, onde se mantém mais ali, então aquela coisa se mantém mais, vamos dizer, quase que padronizada, entre aspas, né? O Wing Chun muito aberto e o formato dele leva a essas várias interpretações, né? Dele mesmo, né? Então, essa acho que basicamente é o que ocorre as diferenças aí do Wing Chun. Legal, mestre. Pessoal, já com lágrimas nos olhos, me despedindo e agradecendo imensamente aos nossos espectadores fiéis que estão sempre conosco, assistindo firmes e fortes nosso Kung Fu em Foco, agradecendo ao mestre pela disponibilidade, pela paciência com o Luciano, que sabemos que é uma pessoa muito difícil, mas desde já agradecemos, mestre. Não é isso, Lu? É isso mesmo. É isso mesmo? Talvez seja, talvez não, quiçá. Mas, mestre Márcio, muito obrigado por aceitar nosso convite, por ser um dos nossos fanáticos do mundo do Kung Fu, que já estava conversando conosco aqui no bastidor, já disse quais são as suas entrevistas prediletas. E aí, gente, a gente não vai dizer qual é, a gente vai querer que vocês deixem aqui embaixo quais foram as entrevistas preferidas de vocês, e aí a gente vai postar quais foram a do mestre Márcio. Não é isso, Bruno? É isso aí, mestre. Muito obrigado pela sua presença, contribuição, né? Ajudou a trazer ainda mais luz aí sobre o cenário do Kung Fu, do Wing Chun aqui também no Brasil e no mundo. E quero te convidar agora para a foto final com a gente, mas não antes, sem você dar suas últimas palavras. Quer falar alguma coisa, mestre, antes da gente fechar? Eu acredito que a união entre isso que vocês estão fazendo, né, de trazer os mestres, trazer as pessoas para fazer esse tipo de conversa, acho que é interessante de todos nós começar a ter, entre a arte marcial chinesa, independente da escola, da família, do estilo, a procurar esses encontros, até mesmo pessoais, né,
para trocar experiência, trocar ideia, os mestres trocarem ideia, trocar experiência, de todas as formas. Acho que acho que seria talvez a grande, né, a grande melhora para nós aqui, com o maior desenvolvimento da arte marcial como um todo, chinesa, né? Tudo bem, mestre. Foto final. Um sorrisão, mestre. Um grande abraço. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima, Valeu, pessoal. pessoal. Até a próxima Tchau, entrevista. abraço. Tchau. Tchau.